8 horas e 5 minutos, esse é o programa da Dani. Agora a temperatura é de 20 graus em Nova Erechim, hoje é segunda-feira. E eu quero falar pra você que a partir de agora também o nosso programa está sendo gravado para o YouTube. Essa nossa conversa será disponibilizada também depois através de imagens no YouTube. E assim, então agora nós teremos a nossa conversa, a nossa entrevista, nosso bate-papo com a convidada dessa segunda-feira, a primeira pessoa que vem assim pessoalmente aqui no estúdio no nosso programa. E só para explicar assim rapidinho por que é que essa pessoa está aqui, é assim, ó, quando eu comecei com o canal no YouTube, isso lá em 2014, 2015, quando eu compartilhei assim a fase em que eu estava tentando engravidar e enfim, um pouquinho da gravidez, eu recebi muitas mensagens e muitas perguntas de mulheres, casais que também estavam nessa espera, tentando engravidar e não conseguiam, enfim. E pedindo para que eu falasse mais assim sobre o assunto. Na verdade, a minha espera, se for comparar assim com de outras mulheres, foi bem pequena, né? Mais ou menos uns 6 meses. Então tem pessoas que esperam muito mais pela gravidez, mas desde que surgiu a ideia do programa, essa pessoa que está aqui foi uma das primeiras assim que eu pensei para estar aqui, justamente por isso, porque eu sei que ela tem uma história nesse sentido, mas eu não conheço assim também essa história, e eu achei legal, enfim, que ela viesse aqui contar isso para vocês também. E então por isso eu recebo hoje a Dani, a Daniele, minha xará mesmo, a Dani Sebem. Dani, desde já muito obrigada por você ter aceitado, né, o nosso convite. E a Dani, ela é aqui de Nova Erechim, ela tem 39 anos, é empresária, é a proprietária da Casual Modas, é casada com o Edgar e é mamãe da Lívia, que hoje está com 8 meses. E a Lívia que chegou após assim 8 anos de espera, e em todo esse processo uma inseminação artificial, uma fertilização, um processo de adoção. E depois então de todo esse tempo, através de uma gravidez natural, né, Deus presenteou esse casal com essa princesa linda. E por isso então, Dani, bom dia. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você. Bom dia, eu sou a Daniele Weschenfelder Sebem, moro na cidade desde que nasci, então há 39 anos, né? Sou casada com Edgar José Sebem, sou sócia proprietária da empresa Casual Modas há 16 anos, onde eu e meu marido compramos 1 ano antes do casamento. No momento não apostamos muito na loja, depois eu acabei me formando em serviço social, tentei atuar na área e não gostei. Então eu acabei apostando bastante na loja, onde sou até hoje, e fiz dela minha profissão. Uhum. Então, depois de construir a casa, nos casamos, começamos aquela fase de economia, porque eu tive que pagar tudo, como todo casal sempre faz. Sim. Então foram alguns anos assim que não pensávamos em filho. Uhum. Fomos levando para conseguir pagar a casa, pagar o casamento. Nós tínhamos uma dívida na loja também para pagar, mas enfim, graças a Deus tudo foi dando certo e conseguimos quitar tudo. Então depois daí que a gente começou a pensar numa família, construir uma família um pouquinho maior, com filhos. Sim. Porque a gente já estava com uma estabilidade um pouquinho melhor. Dani, e em que ano foi que você e o Edgar casaram, assim? Em que ano essa história começou, assim? Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Olha, juntos, Dani, faz uns 20. Sim. Porque nós se conhecemos no ônibus indo para a faculdade. Sim. Ele cursava administração e eu cursava serviço social. Uhum. Então, ambos acabaram a faculdade, construímos nossa casa e depois casamos. Estamos casados há 15 anos. Sim, sim. E mais ou menos em que ano foi assim que veio então essa decisão de aumentar a família? Sempre foi um desejo de vocês assim ter filhos? Porque eu sei que alguns casais não têm essa vontade, né? Pra você sempre foi assim um plano? Sempre foi um plano. Aí então, 3 anos que nós estávamos com a loja, nós sofremos um assalto na loja. Praticamente roubaram tudo, assim.
E para começar de novo a loja, ou não começar de novo a loja, daí ficou aquela coisa, né? Então, na época, a gente vendeu um carro que a gente tinha para transformar em capital de giro para voltar com a loja, né? E graças a Deus, acho que Deus nos ajudou bastante, a gente conseguiu, demos o giro. Então, assim, aí eram 3 meses de casado, a gente pensou, não, agora não é o momento, porque a gente praticamente tinha passado por uma tristeza muito grande, um recomeço novamente. Então, depois de 2 anos, então já eram 5 anos de casamento, a gente pensou, vamos pensar em ter um filho. Então, como eu acho que rotina, todo casal procura um ginecologista para fazer exames, para ver se está tudo ok, para de tomar o anticoncepcional. Foi os primeiros passos que a gente fez, né? Feito isso, não conseguindo, não tendo progresso, a gente voltou pro médico e ela falou, não, 1 ano é normal. Depois de 1 ano, vocês retornam. Se você não conseguir engravidar, a gente começa com os exames. Vamos fazer exames para investigar. Realmente, isso aconteceu. Sim. Então, a primeira ajuda médica foi antes ainda desse primeiro ano? Foi. Sim. E aí, logo depois que completou 1 ano, vocês buscaram novamente? Sim, buscamos novamente. Daí começamos os exames. Sim. E assim, exames você marca daí até que você retorna para mostrar, aí ela pede outro exame, e assim vai um processo. Quando você vê, já passou 1 ano, né? Sim. Então já eram 6 anos, no caso de casada, né? Que a gente tava ali naquela batalha, 2 anos já esperando, né? Dani, e no início, assim, quando vocês começaram nesse processo, assim, de tentativa, vocês também tinham aquela ansiedade, assim, aquela coisa de, decidimos engravidar, vai ser esse mês, e cada mês, assim, era aquela espera, aquela angústia. Também foi assim com vocês? Sim, bem assim. Você faz um exame, até então faz outro exame, vai fazendo outro exame, daí você se pergunta assim, será que eu não vou poder ter filho? Porque só comigo acontece isso? Sim. Já fica aquela incerteza, assim, de não saber se esse sonho vai se realizar ou não. E aí, Dani, depois desses primeiros exames, assim, qual foi o diagnóstico, assim, o que o médico recomendou, assim, pra vocês? A princípio, os exames estavam todos bem, assim, não tinha nada errado que dificultasse uma gestação normal, né? Então, a gente levou mais uns 2 anos na tentativa. Sim. Não conseguindo, a gente procurou um profissional na área de fertilização humana. Sim. Aí, chegando lá, novos exames. Até porque os outros que eu já tinha feito, já tinham sido feitos há 2 anos atrás. Sim. Então, começa tudo de novo. Lá você vai mais 1 ano, porque você faz um exame, você faz outro exame, e assim, ambos, né, o casal, estávamos fazendo exames. Aí foi diagnosticado um pequeno problema no casal, mas que não seria, assim, algo que impossibilitaria a gente de ter filho. Talvez iria dificultar um pouquinho, mas não seria impossível, né? Então começamos o tratamento. Mais 1 ano de tratamento. Aí já haviam se passado 4 anos. 4 anos. Daí, passando mais um tempo de tratamento, retornamos ao profissional e por assim, orientações profissionais e por vontade nossa, tentamos uma inseminação artificial. Então, assim, na época foi bem tranquila a inseminação, assim, foi feito mesmo no consultório do profissional, né? É um procedimento um pouco mais simples do que a fertilização. Claro que você faz toda uma preparação antes, a mulher toma uns indutores de ovulação para estar mais ali bem para a chegada do bebê, né? Para conseguir receber o óvulo e fertilizar, o espermatozoide e fertilizar, né? Então, resumindo, a semana que nós iríamos fazer o exame, assaltaram a nossa casa. A gente acha, até hoje, o profissional também acha que o não ter dado certo foi do medo, de ter chegado em casa e ver a casa toda bagunçada, sem os objetos íntimos em casa. Então, assim, foi bem frustrante, foi uma tristeza muito grande, né? Mas mesmo assim, faltavam 2 dias para fazer o exame, eu comecei a sentir sinais possíveis de uma menstruação. Retornei ao médico, a gente fez uma avaliação e ela realmente não me deu nenhuma expectativa positiva, assim, olha, ela falou, infelizmente, eu acho que deu errado, mas vamos esperar e você faz o exame. E realmente deu errado.
perdemos o nosso bebê tão desejado e perdemos praticamente um monte de coisa dentro de casa, né? E daí foi muito triste porque a gente precisou procurar ajuda profissional, de terapeuta, para conseguir lidar com tudo isso. Talvez assim, ó, eu até me sinto bem emocionalmente centrada, assim, eu não acho que eu sou uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, mas é bem difícil. Porque você, é duas coisas juntas, assim, sabe? É uma revolta muito grande, né? E aí depois, Dani, dessa frustração, né, em razão do negativo depois da inseminação, vocês decidiram logo partir para a fertilização? Foi o profissional que orientou vocês nesse sentido? Como que foi depois, então, desse negativo? Não, nós esperamos um ano, Dani, até porque a gente precisou realmente buscar ajuda de um profissional na área de psicologia. A gente fez terapia 1 ano e então, assim, a gente tinha muito medo de fazer novamente e não conseguir, né? Então, depois de 1 ano, a gente, nesse meio tempo, nunca desisti, óbvio, da maneira natural. Sempre a gente estava na tentativa, né? A gente voltou, daí a gente procurou novamente a mesma profissional e aí a gente partiu para uma fertilização in vitro. A fertilização é um processo mais desgastante, a medicação é uma bomba de hormônios para a mulher, assim. Você acorda super bem, de repente você quer chorar, você quer chorar, de repente você está bem de novo, porque assim, eu fazia todos os dias umas 4 a 5 injeções de hormônios, que na verdade o que eles fazem? Eles têm que introduzir o máximo de hormônios em você para você ovular. O quanto mais você ovular, melhor, né? Porque depois eles retiram os óvulos e eles veem o quanto eles podem utilizar desses óvulos. Muitos na hora da retirada não são úteis, outros depois acabam morrendo, né? Não fertilizando. Sim. Mas enfim, aí eu estava na metade do tratamento da fertilização. Na metade do tratamento, eu fui fazer uma ultrassom e daí veio a triste notícia. O meu organismo não estava aceitando a medicação da fertilização. Interrompe. Tipo, para, sabe? Então foi mais uma frustração. Por que o meu organismo não estava aceitando aquela medicação? E daí, como é um monte de hormônios, por orientação profissional, a gente vai ter que esperar alguns meses para uma nova tentativa. E daí você fica toda triste novamente, né? Mas foi assim, depois a gente esperou mais alguns meses e a gente voltou e começamos novamente. Aí a gente trocou a marca da medicação, trocamos várias coisas, daí o meu organismo aceitou. Conseguimos na época tirar 3 óvulos e fertilizamos e 2 deles foram introduzidos, né? Mas não vingou. E o porquê não vingou até hoje eu não sei. Assim, eu acho que é um processo muito desgastante, um processo muito caro e com poucas respostas, o porquê do não, sabe? Se deu certo, óbvio, você não precisa buscar respostas nenhuma. Agora, quando der errado, o porquê que deu errado? Então, daí a gente decidiu que, é desgastante, Dani, é caro. Então, assim, nós não vamos ter dinheiro logo para conseguir fazer uma próxima tentar novamente fertilização. Então demos um tempo para nós, demos um tempo para tudo, né? E surgiu a ideia da adoção. A gente sempre foi a favor da adoção, eu mais do que o Edgar, mas conversando, trocando ideias, a gente chegou a uma conclusão: vamos adotar. De repente o nosso objetivo é ser pais adotivos, tem tanta criança que precisa de um lar, de uma família, né? Ou por que não? Então procuramos o fórum, nos informamos, nos inscrevemos para um curso que é o primeiro passo para o processo da adoção. Fizemos o curso de duração de 1 semana, depois preenchemos o questionário, que é um questionário onde você coloca todas as características do filho que você deseja, desde cor, idade, sexo. Claro que se você não quiser colocar também, não precisa, mas enfim, né? Recebemos a visita da assistente social na nossa casa. E eu acho que a gente desligou um pouco, sabe? Esquecemos um pouco. Eu coloquei na cabeça de que seria muito difícil engravidar e que se mais tarde a gente pudesse, faríamos outra fertilização in vitro, ou se a gente conseguisse na adoção, a gente pensaria o que fazer, né?
E daí se passaram mais 2 anos, Dani. Uhum. E faltava, nesse processo de adoção, faltava a parte psicológica do processo, do qual a gente ainda não tinha feito, por falta de profissional na área em Pinhalzinho, né, que atendesse o fórum. E a gente sempre ligava para a Rose, que é assistente social do fórum, cobrando: Rose, como é que está o nosso processo? Sabe, a gente tinha aquela necessidade de acabar todo o processo de adoção para realmente estar na fila, talvez para dar um ânimo maior para nós, uma esperança melhor, né? Sim. E a Rose sempre nos dizia: calma, Dani, logo, logo a gente vai fazer a parte da psicóloga e vocês já estão na fila. Mas ela sempre nos dava assim um banho de água gelada. Olha, faz tanto tempo que não sai nenhuma criança para nossa comarca. Então, não é em 2, 3 meses de demora dessa assistência psicológica que a gente tinha que ter, né, que vai mudar alguma coisa no processo. Então, assim, às vezes a gente estava bem animado e às vezes a gente estava naquela tristeza novamente, né, do tempo de espera para ter um filho na adoção. Eu acho que a gente esqueceu mesmo, sabe, Dani? E chegou um dia, assim, que a minha menstruação, ela era bem regulada. E chegou um dia que não... começou, assim, bagunçar totalmente. E daí eu pensei: nossa, será que é um sinal bom ou será que não é, né? Sim. E voltei pro médico, consultei. Aí o médico até nos orientou a tomar o anti. Aí eu pensei: não, eu não vou tomar de novo, né? Já tô tantos anos sem tomar. Se eu começar a tomar, vai... daí sim é a vez que, se eu tiver alguma chance, não vou ter mais, né? E realmente esqueci. Não fiz nada. E chegou um dia que eu tava grávida. Conta então como que foi essa descoberta, assim. Foi difícil de acreditar que aquilo estava acontecendo mesmo? Foi mágico. É uma notícia maravilhosa, né? Assim, a gente sempre fez tudo juntos, eu e o Edgar. Então, não tinha nem como eu fazer uma surpresa para ele com o resultado da gravidez. Porque como a gente estava todos esses anos naquela ansiedade, naquela expectativa, naquela espera, atrasava 2 dias a minha menstruação. Ele sabia porque eu compartilhava e aquela: será que nós estamos? Será que nós não estamos, né? Então, atrasando aí 15 dias, vou fazer o exame. Nossa, porque 15 dias é muito tempo. Então, ele me acompanhou para fazer o exame. Aí a gente pediu para o mesmo dia o resultado. Então, a ida até o laboratório para pegar o resultado foi assim... de tremer. Aquelas borboletas no estômago, assim, aquela sensação. De suar a mão gelado. Foi assim, como é que eu vou te dizer? Um pouco de medo em abrir o resultado e estar negativo. Aquela decepção de novo? Aquela decepção de novo, porque então a gente já tinha tido muitas decepções. Então, às vezes, você mesmo não quer acreditar que pode ser que vai dar um resultado positivo para você não sofrer. Sim. E daí a gente abriu o resultado, sentamos no carro rápido, abrimos o resultado positivo. Eu chorei porque eu disse: não, gente, não é verdade. Então, assim, vamos procurar um médico, vamos fazer a primeira consulta para ter certeza, porque às vezes não é verdade, eu dizia. Até então eu não estava sentindo nada de diferente. E como toda gestante sempre diz: eu sinto enjoo, eu sinto não sei o quê. Então, eu não tive nenhuma gestação, não sabia, não tinha muitas pessoas ao meu redor para me orientar se era natural, se não era natural, não senti nada. Mas enfim, a gente marcou uma consulta o quanto mais rápido possível. Na próxima semana a gente já foi atendida por um profissional e ele fez uma ultrassom e realmente nós estávamos grávidos. Deu pra ouvir o coração já tudo na primeira? Já deu pra ouvir o coração, porque eu já estava de 3 a 4 semanas. Então já deu pra ouvir bem o coraçãozinho. Claro que as primeiras ultrassons a gente não consegue identificar muito, entender muito, né, Dani? Mas depois a gente acaba entendendo bastante, mas foi muito emocionante, muito emocionante. Meu marido gravou no celular, porque a gente tinha que contar pra todo mundo. Então nós não tínhamos contado. Era um segredo nosso, porque a gente não tinha certeza realmente, com um simples exame de sangue,
se estávamos ou não grávidos, né? Mas aí depois da consulta médica, vamos contar pra todo mundo, né? Então foi uma alegria na família, assim, daí todo mundo, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar. Óbvio, né? Os 3 primeiros meses eu cuidei muito, usei medicação pra segurar, porque não tinha risco, não, mas vamos garantir, né? Cuidei os 3 primeiros meses, assim, tive uma gestação super tranquila. Não passei aquela fase de enjoos, de vômito. Eu sabia que eu estava grávida porque a minha barriga começou a crescer. Mas assim, eu trabalhava normal, eu tinha meu dia a dia normal. A Lívia nasceu... Em que dia ela nasceu? Ela nasceu dia 17 de dezembro. Nossa, que presentão de Natal, né? Mas assim, segundo a Ultra, a data prevista da cesárea era para janeiro. Ah, ela nasceu antes do tempo. Era dia 5 a 6 de janeiro. Tanto que assim, na minha primeira consulta, o médico disse... Então, vamos fazer um parto normal, um parto bem tranquilo. E eu já comecei a brincar com ele. Eu disse assim, não, já vamos... Que já dá uma data prevista de nascimento nas Ultra, né? Sim. E eu já não, vamos agendar a cesárea. Então, eu passei 9 meses me preparando para cesárea. E ela veio de parto normal. Ah, meu Deus, olha só. Sim, uma surpresa maior ainda. Que diferente, né? Pra ver como cada mulher tem uma experiência diferente. Eu queria tentar o parto normal e não, teve que ser cesárea porque o Theo tava lá sentadinho. E você foi o contrário. Porque assim, eu já estava na fase de consultas semanais. Então, o médico ele ia viajar pro final de ano. Ele não ia estar na data prevista do nascimento da Lívia. Combinamos em fazer a cesárea no dia 28 de dezembro. Também ia ser um pouquinho antes, mas enfim, uma semana e pouco antes. Que daí eu estava segurada, ia fazer com ele todo o processo ali, tudo ia estar bem, né? E ele ia viajar tranquilo também. Mas eu consultei numa terça ou na quarta-feira foi da semana, e ele me deu uma medicação para mim tomar para segurar. Porque eu já tava com um pouquinho de dilatação. Ah, entendi. E daí ele disse, ó, você relaxa, você desacelera, fica mais relaxada, mais em casa, porque senão você não vai segurar até o dia 28 a Lívia, né? Ela já tá com um pouco de dilatação, pode ser que aumente, como pode ser que essa dilatação seja normal, né? No final da gestação. Então eu tomei só uns 4 comprimidos, na verdade, do tratamento para segurar a Lívia. E fui trabalhar no sábado, eu precisava ir na loja, tinha um monte de pendências assim para resolver. Eu trabalhei a manhã toda. Daí era 11 horas, 11h30, eu tinha muita fome. Nossa, eu tava com muita fome. Daí eu disse pro meu marido, vamos almoçar? E de tarde eu quero dormir, porque eu tô tão cansada. Mas parecia que eu tava cansada, assim, um cansaço diferente do normal, sabe? Entendi. Daí a gente foi, almoçamos, cheguei em casa. Ai, pensei, vou dormir, né? Ai, vou tomar um banho pra relaxar e vou dormir. Não consegui, na verdade, nem deitar, porque quando eu fui tomar banho, começou as dores. Muitas dores e dores e dores. Todo mundo diz que o banho é um indutor, na verdade, do parto, né? E o banho morno e tal, e eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Aí liguei pro doutor, ele expliquei o que estava me acontecendo. Aí ele falou, não se preocupe, não deve ser. Ela não deve estar querendo vir, mas faz assim, na boa, vem pro hospital. Quando você chegar no hospital, as enfermeiras me ligam e eu te examino. Realmente, então, me arrumei. Mas eu disse assim, vamos levar tudo, porque eu tenho certeza que ela vai nascer. Eu ia perguntar se você já levou tudo. Sim, levou. Esqueci o bebê conforto. Porque a gente acha que tá tudo pronto, mas a gente é inexperiente e às vezes ainda esquece alguma coisa, né? Sim. Esqueci o bebê conforto. Claro que depois, né, tudo se resolve, mas... Enfim, aí o meu marido disse, e eu levo as coisas também? Aí eu falei, claro, leva. Quem que vai ficar lá comigo? Pode levar tudo. Então, daí a gente preparou, as minhas coisas e as coisas da Lívia já estavam todas organizadas. Aí foi questão do meu marido se organizar e a gente foi pro hospital. Chegamos no hospital, a enfermeira nos atendeu, me examinou e ligou rápido pro médico. E disse assim, doutor, você vem rápido porque ela já tá com 6 dedos de dilatação. Nossa! E eu disse, o que isso significa? E muita dor, muita dor. Quando vinham as dores,
eram dores assim insuportáveis, mas eram dores que duravam 2 minutos e passavam. Aí, claro, mais 5 minutos sem dor, de repente as dores voltavam, né? E o médico chegou bem rapidinho, em 10 minutos ele estava no hospital. Ele nos examinou e disse assim, realmente, Dani, a tua bebê tá aqui. É questão de meia hora para ela nascer. Nossa, então, e o coração... Assim, nossa, tipo, eu imaginava que ela iria nascer, mas não assim também tão rápido, né? Quando você tem aquela certeza, né? Agora. E agora o que eu faço? Né? Aí ele falou, olha, Dani, você tá com um parto normal muito fácil. Se você optar por fazer parto normal, em meia hora você tá no quarto com a sua bebê no colo. Mas como eu sempre quis a cesárea, né? Ele falou, chama anestesista, pediatra, tudo, e a gente se prepara. Isso vai levar uma meia hora, uns 40 minutos. Aí a gente entra no centro cirúrgico, em uma hora e pouco também você vai estar no quarto com a tua bebê. E aí o que eu faço? Daí você pensa, faço parto normal, faço cesárea. E o meu marido tinha que fazer a internação. E a enfermeira disse, você vai ter que fazer a internação porque realmente ela vai ter um bebê. E ele foi, né, fazer todo aquele processo burocrático. Aí eu comecei a tirar as dúvidas com o doutor do parto normal, porque até então eu não tinha feito essa parte nas consultas, eu sempre estava... preparado para isso. Isso, estava preparada para cesárea, né? Aí o doutor me explicou, acho que ele me deixou mais tranquila para o parto do que para cesárea. Entendi. Porque ele analisou e ele viu que ia ser um parto fácil, que não ia sofrer e tal, né? Já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo. E eu tinha muito medo, porque como ela estava vindo antes, de ela precisar ser encaminhada para Chapecó, para uma UTI neonatal, que a gente sabe que nós não temos aqui, né? Precisamos de Chapecó. Então eu até questionei ele. Não seria melhor você me encaminhar para Chapecó, para mim ter meu bebê em Chapecó? Tinha muito medo, tinha insegurança quanto a isso, sabe? E daí ele falou, não, Dani, eu acho que assim, se ela tá querendo vir, é porque ela tá pronta. Se caso, depois do nascimento, a gente analisar e ver que ela precisa, a gente encaminha, tu não se preocupa, você vai junto, porque você vai estar super bem. Né? Então, tá bom, então eu disse, então vamos lá. Ele, vamos lá onde? Eu disse, vamos lá fazer o parto? Então foi questão assim de meia hora mesmo que eu estava no hospital, eu já estava no centro cirúrgico para ter a Lívia. E realmente foi um parto bem tranquilo, um parto assim que não sofri, foi bem rapidinho mesmo. Eu entrei no centro cirúrgico e em meia hora ela nasceu e eu saí do centro cirúrgico. E daí, quando eu fui para a maternidade, ninguém dos meus familiares ficaram sabendo, porque foi muito rápido, foi assim... Logo após o almoço, que eu comecei a sentir as dores, então eu liguei pro médico, a gente se preparou e a gente foi. Não deu tempo de ligar e dizer, pai, eu estou indo para uma maternidade porque eu não estou me sentindo bem. Sim. Ou ligar pro meu irmão, no caso, né? Então a gente, quando nasceu a Lívia, a gente pensou, meu Deus, nós temos que avisar a família que ela nasceu. Nossa, ninguém esperava, né, para aquele dia. Ninguém esperava. Daí, no caso, meu marido acabou o WhatsApp com fotos, ligando. Nossa, que e surpresa. Todo mundo ficou muito surpreso, assim. Dani, e assim, ó, de todo esse processo que vocês passaram, qual, assim, claro, imagino que tenham tido muitos momentos difíceis, mas qual momento, assim, você poderia dizer que foi o momento mais difícil, assim, pelo qual você passou em todo esse processo, durante todo esse processo? Acho, Dani, que foi quando a gente fazia o exame e que dava negativo. A frustração. A frustração, a decepção. E ao mesmo tempo, Dani, assim, ó, o que é que de bom, qual aprendizado, ensinamento que você tira, sabe, de tudo isso que vocês passaram? De nunca desistir dos sonhos, porque por mais que pareça impossível, se você sonha e acredita, eu acho que sempre você consegue. E acreditar muito em Deus. Eu acabei fazendo parte de um grupo que me ajudou muito na época, assim, um grupo de amigos, mas era um grupo de amigos com um objetivo, todos um objetivo comum, assim, a gente rezava, cantava, agradecia a Deus, pedia bênção para a família, para a próxima semana. Então era um grupo assim do qual me ajudou muito, sabe? Que todo esse processo, todas essas tentativas fortaleceu muito. Assim, espiritualmente, eu mudei muito depois que comecei a fazer parte desse grupo. Mudei hábitos alimentares,
mudei o jeito de ver e analisar as coisas, as pessoas, o julgamento com certas coisas. Assim, é um grupo que eu acho que quem tiver a oportunidade de participar realmente vale a pena, sabe? E é um grupo que não te cobra nada, que não te exige nada, apenas você vai lá de bem com a vida para rezar, para cantar, para compartilhar. E qual a mensagem, Dani, assim, que você, além dessa que você deixou agora, né, que você poderia deixar, assim, para as mulheres e para os casais que estão nesse processo que eu vejo, assim, a gente não imagina quantas pessoas passam por isso, né? Parece que é tão fácil, assim, vamos engravidar. E é de uma hora para outra. Ou, né, pessoas que até nem têm esse desejo acabam engravidando. Então a gente não imagina quantas pessoas estão nessa luta, né? Então que mensagem você poderia deixar para elas? Assim, nunca desistir, por mais difícil que pareça, a gente sempre, eu acho que se não consegue sozinha, busca ajuda, sempre tem alguém que está aí para te ajudar, acreditar mesmo em Deus, né? Buscar profissionais qualificados, porque às vezes o casal não está conseguindo, mas acha que está tudo bem, ou assim, tem um pouco de vergonha de procurar ajuda para saber de repente que pode ter alguma coisa, porque a gente mora numa cidade pequena, principalmente nós aqui, né, da cidade de Nova Erechim, então acaba que a vida da gente, tu não consegue esconder muitas coisas, todo mundo fica sabendo, e às vezes é um pouco assim, constrangedor, eu não posso ter filho porque eu tenho um problema, as pessoas se sentem um pouco mal, né? Eu acho que não precisa se sentir mal, não, eu acho que ninguém está sozinho nessa jornada, né? E tudo é possível. Então, assim, eu também continuo no meu processo de adoção. Se Deus me der a graça divina e a bênção de ter mais um filho natural, a gente pretende ter. Não muito longe, não dando um tempo muito longe da Lívia, até porque eu já tenho 39 anos, né? Então, pode ser uma gestação de risco. Mas, se eu conseguir adotar, realmente eu continuo no processo de adoção e vamos adotar também. Ai, que bom. Então eu deixo assim como recado para os casais que sempre há uma luz no fim do túnel. Nunca desistir, sabe? Nunca desistir, por mais que a gente tropeça e caia, mas eu acho que dá um tempo e continua em busca dos objetivos que vale a pena. E Dani, isso que você falou assim das pessoas, da sociedade, enfim, eu imagino que, como você disse, nós moramos numa cidade pequena em que todo mundo acaba sabendo um pouco da vida do outro, mas às vezes não sabe mesmo o que se passa, né? O que é que realmente está acontecendo e acaba julgando, enfim, não só de cidade pequena, em qualquer lugar, sabe? E eu queria te perguntar, assim, se vocês ouviam muito, assim, não sei se da família ou das pessoas, enfim, no geral, e aí, não vão ter filho? Quando é que vem o bebê? E vocês passando por isso, assim, talvez nem por maldade das pessoas, talvez não, né, sem saber que vocês estavam nesse processo. Você passou por isso, assim, como que você lidava com essa situação? Quando a família te questiona, eu acho que você consegue lidar de uma maneira mais natural. Explicar, e a família em si te cobra várias vezes, mas enfim, depois acaba, né, te apoiando, né? Isso, e te ajudando, né? Mas é complicado quando alguém que não tem um contato muito íntimo com você, que você não conhece muito bem, te cobra. Às vezes as pessoas, no meu caso, me julgavam assim, você não vai querer ter filho para não estragar o teu corpo? Você acha que vai esperar quanto tempo? Você não é mais tão novinha, você tem que tentar. Então, assim, isso me revoltava, porque às vezes eu tinha vontade de dizer dar uma resposta para essa pessoa do qual ela não iria gostar. Sim. Mas, educadamente, é óbvio, você sempre respondia de uma maneira que talvez você não dizia o que realmente estava acontecendo, mas fazia a pessoa entender, né? É bem difícil, eu acho que a sociedade sempre vê uma família composta, óbvio que uma família é composta por, né, por filhos e tal, mas a gente tem que respeitar também a vontade de, como você falou no começo, tem casais que não querem ter filho. Sim. É uma opção deles. Eu acho que a sociedade julga muito isso, daí cobra muito, né? É bem difícil. Eu achava difícil mesmo, principalmente quando pessoas eram estranhas. Porque eu não tinha vontade de responder para essas pessoas, mas eu tinha que responder para não ser chata, sabe? Porque era uma coisa tão íntima, né? Isso. Aí eles perguntavam,
Mas o problema é seu ou o problema é do seu marido? Ai, meu Deus. Eu Ai, acho que gente, quando é difícil. não existe problema meu ou do meu marido. A dificuldade de engravidar é o casal. A mulher não engravida sozinha e nem Sim. o marido. Então eu acho que é ambos. Sim. Então a dificuldade era do casal. Aí você responde, a dificuldade é do casal. Mas é dos dois? É indelicado isso, né? É. Meu Deus do céu. É invasivo, né? É invasivo. Qual é o sentimento, alguma coisa assim que você imaginava que uma mãe assim poderia sentir, ou alguma coisa que você não conhecia antes de a Lívia nascer e que depois que ela nasceu assim, você passou a conhecer ou você passou a sentir? Eu acho que é um amor incondicional, Uhum. né? E o afeto, o afeto que cria assim com um filho é inexplicável, né, Dani? Tipo, hoje eu tô longe dela 1 hora e eu tô morrendo de saudade. Sim. São coisas assim que todo mundo questiona. Você vai saber o que é amor realmente a partir do momento que você ter um filho. E realmente hoje eu concordo. É verdade, né? É um amor sem limites, é um amor assim que vai além de tudo, né? Você faz tudo pelo teu filho, você deixa praticamente a sua vida para viver a vida do seu filho, para ajudar ele, para criar ele, para educar. Realmente isso acontece. É uma doação, mas é um amor mesmo que é incomparável, né? Isso. A gente ama a nossa família, as outras pessoas, mas com relação aos filhos é algo único, né? Único. É bem isso. Eu te agradeço muito, assim, por ter aceitado o convite de estar aqui, né? Expondo, assim, um pouco da tua vida, mas tenha certeza que com as tuas palavras, com a tua história, com certeza muitas pessoas se identificaram e é uma forma de trazer esperança e que as pessoas vejam que, sim, né? Pode haver, sim, um final feliz, pode dar certo mesmo depois de tanto tempo. Então, muito obrigada mesmo, tá? Pela sua disponibilidade. Eu também agradeço muito, Dani, e eu deixo como recado realmente para as futuras tentantes, nunca desistam, sempre é possível. Obrigada, uma ótima semana a todos. Obrigada, Dani, para você também. Então essa foi a Daniele Weschenfelder, bem compartilhando a sua história aqui conosco. Daqui a pouquinho nós voltaremos então com o nosso programa. Agora são exatamente 9 horas.